Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Oi, gente, mais um episódio homenageando o cinema nacional de terror. E hoje a gente vai falar da Gabriela Amaral Almeida. E vamos falar de dois longas dela, que é O Animal Cordial e A Sombra do Pai. E antes da gente começar a falar dos filmes de fato, vamos dar uma pequena introdução aí em quem é a Gabriela. Ela é nascida na Bahia em 1980 e atualmente, até onde eu vi, residente de São Paulo. Ela é uma diretora, dramaturga e roteirista, e ela trabalha muito com terror atmosférico. Seus trabalhos focam muito em medo associado à descoberta, dramas sociais, fantasia, e faz com que o público se identifique com os personagens. Ela já tem alguns curtas aí no currículo, além desses dois longas que a gente vai falar hoje, e dentre eles estão Náufragos, Uma Primavera, A Mão que Afaga, Terno e Estátua. Bom, a Gabriela, na verdade, eu conheci há pouco tempo esse nome, né, sobre ela, assim, mas que, assim, eu não associei o nome aos filmes, sabe? Tipo, eu fui mais, assim, O Animal Cordial foi o primeiro que eu tinha conhecimento, mas não sabia de quem era, não tinha ido atrás, assim, pra saber quem que tinha dirigido e tal. Eu só fiquei sabendo na época que ele foi lançado. Acho que eu vi um trailer sobre ele. Daí eu me interessei na época, mas não fui muito atrás depois, sabe? Então eu não conhecia o nome Gabriela Amaral. Faz pouco tempo, assim, que eu conheço. Eu não lembro como exatamente eu fiquei sabendo se eu descobri primeiro ela ou a obra. Só sei que eu acho que começou provavelmente por causa de Animal Cordial, que eu vi ele fazendo algum burburinho assim dentro de grupos no Facebook relacionado a cinema e tudo mais. E acabei assistindo ele tardiamente. Eu só fui assistir esse filme esse ano, enquanto ele ainda estava no Netflix, e eu gostei bastante. Fiquei aí na espera de A Sombra do Pai. Acabei assistindo nessa oportunidade agora, quando a gente começou a falar sobre cinema nacional aqui, e aí eu fui atrás e também gostei muito. E eu acho que o que mais me interessou no trabalho da Gabriela é que, vendo ao menos esses dois filmes, eu notei que ela tem muita versatilidade para ir em diversos subgêneros, assim, do terror. Tipo, no Animal Cordial e A Sombra do Pai são pegadas completamente diferentes, mas que ela conseguiu elaborar, trabalhar, entregar um resultado muito bom em ambos. Essa é verdade, eu notei isso também. Não tem como comparar os dois, eles têm propostas totalmente diferentes, né? Mas é bem isso que você disse, ela é bem versátil. E, na verdade, o Animal Cordial, eu acho que ele deu aquele burburinho na época por ser um filme de terror, né? Tava sendo vendido como um filme de terror, com atores conhecidos também, né? Daí acho que chama mais a atenção do público em geral, né? Tipo, nossa, Murilo Benício fazendo um filme de terror. O que será isso, né? Vamos ver qual é, né? Não sei. Camila Morgado também, que também é outra atriz que fez Olga, inclusive, ela é uma atriz conhecida, mas dentro do terror, acho que foi o primeiro trabalho dela, então fica aquela, no mínimo, ficou aquela curiosidade, né, pra conhecer. Sim, eu gostei bastante do elenco desse filme. Tem o Irandir Santos em Animal Cordial, que eu acho que atualmente é meu ator brasileiro favorito. O Irandir, a gente até conversou esses dias, né, ele tem um rosto muito familiar, mas eu não consigo lembrar, associar ele a um trabalho específico, só depois pesquisando que eu fui descobrir, né, mas o personagem dele, pra mim, foi um dos melhores do filme, assim, eu gostei muito do Jair. Sim, ele é sensacional mesmo. Então, bora pros filmes. Bom, o Animal Cordial, ele é um filme de terror, ele é um thriller e ele é meio que um slasher também, dá pra considerar, né? Uhum. E ele ganhou um prêmio de melhor direção no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que é o Fantaspoa, que a gente já falou sobre ele, sobre o festival em si. E esse prêmio ele ganhou em 2018. Esse filme ele tem aqui no elenco como alguns personagens principais o Murilo Benício, a Luciana Paz e o Irandir Santos. São nomes até que bem conhecidos
parecido. Luciana até mais focada em terror, eu diria. Ao menos eu vi uma quantidade considerável de filme de terror com ela, talvez. Sim, na verdade ela e a Gabriela tem bastante coisa juntas, né? A Luciana Paz tá num curta da Gabriela, eu acho que é A Mão que Afaga. E ela tá no Sinfonia da Necrópole, né? Que não é com a Gabriela, mas é com a Juliana e com o Marco. Com a Juliana só, né? Não é com o Marco Dutra, só com a Juliana. Isso. E a sinopse resumida, assim, é que um restaurante de classe média em São Paulo é invadido, no final do expediente, por 2 ladrões armados. O dono do estabelecimento, o cozinheiro, uma garçonete e 3 clientes são rendidos. E entre a cruz e a espada, Inácio, o homem pacato, chefe amistoso e super cordial, ele precisa agir para defender seu restaurante e seus clientes dos assaltantes. Aí começa a merda, porque assim, o cara não é nada amistoso e cordial, né, com os funcionários, né? Então a gente já começa a sentir aquele asco dele no começo já do filme, antes de começar toda a merda, né? Porque ele é bem tipo daquele empregador que explora, né? Bem explorador, assim, porque todo mundo sempre fica, tipo, além dos horários, tipo, todo mundo depende de ônibus e fica aquele conflito, tipo, nossa, a gente precisa ir embora porque precisa pegar ônibus e tudo mais, e fica aquela forçação de barra pra eles ficarem no restaurante, coisa bem complicada, né? Pô, acaba sendo bem difícil ali pra eles, e daí quando começa, de fato, a parte do assalto, que a gente começa a ver que o Inácio, além de tudo, tem ali tendências ali muito erradas, que vai além dele querer só proteger o lugar. O que eu achei interessante é que mesmo antes do assalto a gente já notava uma tensão ali. Parecia que logo mais assim ia gerar um estopim, porque os funcionários já não pareciam muito contentes, ele já não estava muito assim. Ele parecia já uma pessoa estressada, assim, tensa. Quer dizer, ele passa bem aquela vibe desse patrão que acha que tá te fazendo um favor, te empregando, e que por isso você tem que ficar se sujeitando e qualquer coisa, tipo, esse é seu trabalho, você tem que fazer isso mesmo. Ele lança uma logo no início que eles estão se preparando para receber um jornalista, né, dentro de alguns dias, e o Djair, que é o cozinheiro, ele pergunta, tá, e que tipo de cardápio que você quer? Aí ele, você que decide, você que é o cozinheiro aqui, sabe? Deixa tudo mesmo na mão dos outros, ele só quer ser o patrão ali. Ele só quer aparecer na parte boa, ele só quer recepcionar ali e aparecer bem na fita, mas por trás é toda esses conflitos. E realmente os funcionários eles estavam já no limite. Tanto é que ia rolar uma conversa sobre tudo que estava acontecendo, mas daí aconteceu o assalto. E aí que ele se revela mesmo, né? Mostra as garrinhas dele. Ele e a Sarah também, que é a braço direito dele, digamos assim. Ela parece um cachorrinho ali, fiel, né? Assim, puxa-saco. Segundo os funcionários, ela é a puxa-saco. O que eu acho interessante também é que esse filme ele acaba mostrando diferentes tipos de mentalidades, assim, de estereótipos que são comuns no nosso dia a dia e até mesmo essas diferenças dentro de um mesmo ambiente, porque a Sarah, que é interpretada pela Luciana Paz, ela é a garçonete, ela tá ali de cara pro público, digamos assim, e ela não tá, assim, não pegando pesado, mas ela não fica ali reclusa e ela se acha mais importante. O patrão, o Inácio, no caso, ele até pede conselho dela relacionado a como eles deveriam organizar o restaurante quando o jornalista viesse. Então, assim, ela se sente superior, por mais que ela esteja no mesmo patamar que o resto do pessoal da cozinha, né? Ela meio que espera algo que ela não vai alcançar, eu acho, porque realmente, tipo, ela é uma funcionária como qualquer outro ali, então ela devia estar do lado dos funcionários, e não é isso que a gente vê no filme. Ela vira totalmente pro outro lado e vai se revelando ali também uma pessoa não muito agradável. E o Inácio, ele é tipo aquele típico de cidadão de bem, né? Tipo, numa classe média e alta, a favor de armamento, completamente intolerante quanto a minorias. O Jair, por exemplo, ele é um homem gay. E a gente percebe ali que tem por mais que ele não pareça ofender o Jair diretamente pela sexualidade, você percebe que não é uma coisa que ele se sinta muito
confortável, digamos assim. É uma relação ali estranha no sentido de que parece que ele não conseguiria contratar alguém tão competente quanto ele, então ele meio que mantém ele ali, e o Jair precisa do emprego, mas ele meio que tem uma moralzinha de falar as coisas porque sabe que o cara não vai demitir ele. É tipo uma relação assim, tipo, ele faz tudo ali, mas tem uma segurança de que não vai... É uma coisa que eu senti, assim, tem uma segurança de que ele não vai ser mandado embora porque o cara é super importante ali. Só ele consegue aguentar o Inácio, digamos assim. Então, daí entra a questão da homofobia, né, tudo isso. Tipo, esse filme, ele vai pra esse lado da violência contra o que é, digamos assim, diferente dentro da sociedade, assim. Então, a gente vê muito racismo, desigualdade social, homofobia, principalmente, né, porque que a gente falou ali do Jair, né? Sim, sim. E aí, ao longo, a gente vai tendo aí essa exaltação, assim, de uma suposta bestialidade humana, né? A partir do momento em que a situação vai ficando mais tensa. E tem umas cenas bem que animalescas até, né? Se a gente for parar pra pensar, e sem falar muito, né? Pra não estragar e não dar spoiler. Mas... eu achei uma metáfora muito boa, digamos assim, porque fica naquela aparência de ser uma pessoa super controlada e super dentro dos eixos, super equilibrada, mas assim, que na mínima possibilidade já exalta tudo que ela tem internalizado ali, tudo que ela tem de ruim e de mais brutal e animalesco. É muito aquele cenário de reagir à pressão, né? Como você reagiria a uma situação de extrema pressão, de extrema tensão, né? Então, meio que as pessoas acabam se revelando nessas situações mesmo, né? Se ela vai ajudar, se ela vai ir pro lado errado, se ela vai fugir, enfim. E tem uma entrevista dela, que eu até vou deixar nas referências depois, que é num site chamado B9, que fala sobre a imprevisibilidade faz parte da arte, que é uma entrevista da Gabriela, que ela fala, assim, entre todas as coisas que ela fala, ela diz que é muito fã de giallo. Você vê, assim, o giallo nesse filme como uma inspiração estética, na verdade, mas pela questão sangrenta, mas não é algo, assim, muito exagerado. Você não vai encontrar uma coisa muito clara, assim, nossa, isso é daquele filme e tal. Não, é uma coisa muito, muito original, né, muito própria dela, mas ela faz umas referências bem sutis no giallo. Inclusive, a gente já falou de giallo aqui, né, só que nesse caso são os filmes de terror italianos, né, daí ela comenta sobre alguns diretores. É bem bacana, eu achei bem legal, assim, a entrevista. Eu vi eu tava lendo uma outra entrevista com ela, e ela comenta de que prefere, assim, deixar as referências muito mais implícitas do que explícitas, assim, não é um bagulho gratuito de tipo, eu conheço esse filme, mas você vai pegando, assim, é mais uma questão de características, assim, eu acho, você percebe ali de que tem o dedinho de tal coisa. Stephen King, por exemplo, parece ser uma grande influência pra ela. Então, é isso que eu ia falar, tipo, nesse filme eu acho que é mais sutil, mas no A Sombra do Pai é muito escancarado, assim, tipo... Uhum. E eu acho que como qualquer produtora, assim, como qualquer criadora, assim, você acaba consumindo demais uma coisa, porque ela mesma fala que desde criança também ficava assistindo filmes de terror na televisão, lá pros anos 80, 90, que é até uma coisa que a gente pode ver aí, talvez uma referenciazinha à própria vida dela já em A Sombra do Pai, né? Eu acho que é inevitável, assim, se você é fã do gênero e você se arrisca a fazer uma obra do gênero, vai ser, tipo, inevitável que não tenha alguma referência, assim, implícita ou explícita a alguma obra de terror, né? Sim. É que quando quando tá mais implícita, ela consegue controlar muito bem isso, né? Ela não vai... É o que você falou, né? Ela consegue colocar nas obras dela coisas sutis, mas ela também escolhe, se ela quiser fazer uma coisa mais escancarada ali, você sabe que é isso, né? Não foi tipo, isso foi sem querer. Não, é aquilo ali, né? Sim, então, e caso você tenha se interessado, que não tenha assistido ainda na Netflix, porque infelizmente saiu do catálogo, mas eu lembro que eu vi lá, mas existem outros lugares que vocês podem alugar esse filme. Tem disponível no Google Play, se eu não me engano é o lugar onde tá mais barato, eu acho que eu vi por R$3,90, mas também tem no Loki, no iTunes, e eu acho que na loja da Microsoft também. A gente vai deixar todos os links aí na descrição do episódio. O problema comigo, Inácio, é meu cabelo grande, é minha sobrancelha muito bem feita, é meus perfumes de rosa. Tua cisma é meu cu.
E agora, passando pra Sombra do Pai, esse é mais pro terror fantástico, drama também. Ele ganhou 3 prêmios no Festival de Brasília em 2018. Melhor atriz coadjuvante para Luciana Paz, melhor som e também melhor montagem. Esse roteiro, na verdade, ele estava pronto desde antes do Animal Cordial. Pronto, assim, a ideia, ao menos. Não sei se roteiro pronto inteiro, né? Mas enfim. Sim, sim. Mas assim, ela por uma questão de ser mulher e tal, acho que esse estava pronto. Ela já tinha ideia, assim, desde assim que ela saiu da especialização de roteiro em Cuba, algo assim. Mas aí ela teve que se firmar mais dentro da indústria, foi fazendo os curtas dela, acabou fazendo roteiros para outros diretores, fez Animal Cordial, e aí só assim ela teve a estrutura suficiente, no caso, para fazer A Sombra do Pai, de fato. Tipo, esse boom de filmes de terror brasileiros tem nem 10 anos que tá desse jeito, né? Então eu acho que foi bem um momento, além de tudo isso que você falou, foi meio que um momento mais, assim, propício, acho que para vários diretores e diretoras, né, se inserir, assim, por causa do momento mesmo, eu acho. Acho que pelo momento que a gente tá, todo esse momento turbulento que a gente tá passando, acho que acaba encadeando, sendo mais aceito, ou então acabando até servindo de inspiração para quem cria esse tipo de obra. O elenco que mais se destaca nesse filme é a Nina Medeiros, que faz a Dalva, a criança, a Luciana Paz e o Júlio Machado. Sim, a Luciana Paz está de novo nesse filme, trabalhando com a Gabriela. E a história é sobre a Dalva, uma menina de 9 anos, às voltas com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge, que fica mais e mais triste após perder o melhor amigo em um acidente. A irmã de Jorge, Cristina, administrava a vida de pai e filha desde a morte da mãe da menina, há 3 anos. Quando a Cristina deixa a casa do irmão para se casar, o Jorge e a Dalva precisam enfrentar a distância que os separa. Assim, acima de tudo, acima de toda a presença de terror e do próprio drama e da fantasia nesse filme, eu achei ele muito sensível, no final das contas. Ele acabou me tocando e eu acho que isso acabou me chamando mais atenção do que o próprio gênero, assim, em si. Não que isso seja um problema, é até um elogio, talvez, porque eu achei sensacional, assim, como foi abordado todo esse problema que o filme se propõe a expor. Sim, a Dalva, né, que é a garota, eu nunca tinha visto essa atriz e eu achei que ela retratou, assim, muito, muito bem como que uma criança lida com a morte, de certa forma, por a saudade, a perda da mãe. E assim, claro, cada um tem uma reação, né, e tal, mas eu gostei muito da atuação dela e a gente vê ali que ela tem um relacionamento bem conturbado com o pai, porque o pai tem outra maneira de encarar esse luto. Ele se fecha, né, não fala com ninguém, não tem uma reação, assim, muito de pai com ela, assim, né, ela tem que meio que lidar meio que sozinha com tudo isso. A Cristina até ajuda, né, que a Cristina é a tia, né, ela meio que ajuda, mas até certo ponto também, né, ela tem outras prioridades, digamos assim, né. Sim, sim. Então, e assim, sobre o luto, eu acho que tem 2 coisas importantes relacionadas ao luto nesse filme. A primeira, assim, mais focada na narrativa, é que eles acabam tendo que revivenciar esse processo de luto, tanto pela exumação recente do corpo da mãe e da esposa, né? E tanto com o acidente de trabalho com um amigo do Jorge, né? Então, assim, eles estão passando de novo por aquilo tudo que eles já tiveram que passar, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles tiveram, o Jorge principalmente, ele teve o tempo de luto dele renegado nas 2 situações pela condição social dele, assim, ele não tem tempo pra parar e ficar sofrendo tudo que ele deveria sofrer pra depois seguir a vida dele. Ele tem que continuar trabalhando, ele tem que sustentar a filha dele, ele tem que criar aquela criança. Então, assim, eu achei bem interessante, novamente, assim, muito sensível o como isso tudo foi tratado no filme. E bem isso que você
falou, ele não tem esse tempo pra ter o luto, porque ele tem que criar a filha dele, e daí que você pensa, na verdade, que não é isso. Você pensa que, tipo, o cara não tá nem aí pra menina, e não é isso, porque no final a gente vê que o cara realmente amava ela, sempre amou, mas não parecia, né? Não demonstrava. E isso acaba pesando pra uma criança, né? Você não demonstrar afeto, nem nada, principalmente nessa fase da infância. Muito pela questão da morte, mas também porque ela tava numa fase que ela precisava de atenção, como qualquer outra criança, né? E ela acaba tendo que, como a tia dela mesmo fala, ser a mulher da casa. E assim, é um papel que você joga numa criança de 9 anos de idade que ela não deveria estar exercendo, mas a gente sabe que isso acontece, que isso é um problema real e que, por mais que aqui, nesse filme, seja pela ausência da mãe, muitas vezes é pela própria ausência do pai, que aí a mãe tem que sair de casa para trabalhar e a criança fica em casa fazendo todas as coisas que ela não deveria fazer, como cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, desde muito cedo, né? É que às vezes tem famílias que não tem outra opção, né? O cara precisa trabalhar, não tem mais ninguém pra cuidar, tem nenhum apoio de outras pessoas, não tem mesmo o que fazer. Uhum. Você quer falar disso do Stephen King? Então, na verdade, eu não vou falar exatamente o que, mas fica muito claro uma referência de um dos filmes do Stephen King, que inclusive ela tá assistindo no filme, né? A garota gosta de filme de terror, né? Como você falou, e tem um filme que ela tá assistindo lá, e depois a gente nota muito que foi exatamente o que aconteceu no filme, acontece nesse filme também. Então ficou ali uma referência muito clara, assim como a própria Gabriela também falou nessa mesma entrevista que eu citei no Animal Cordial, sobre o Stephen King, sobre ela gostar também dos livros e tudo mais. Uhum. E o que eu acho interessante também é que ela faz uma ressignificação dos monstros, como, sei lá, Frankenstein, zumbi, pro cenário brasileiro, transformando essas imagens como sendo o resultado de um homem que foi desumanizado pelo sistema. Então, assim, ele acaba ficando naquele automático, né? Ele vai naquele trabalho braçal e tal, ele não tem inteligência emocional pra lidar com a filha dele, pra lidar com ninguém, pra falar a verdade. E eu achei muito interessante isso. E também essa questão dele trabalhar no piloto automático, né, e tal, dele presencia meio que ele não vê, mas acontece ali esse negócio, né, do acidente de trabalho. Isso meio que acaba assombrando ele também de outras formas, né? Aí fica aquela coisa meio, o que foi real ali, o que foi fantasia. O filme meio que te deixa essa dúvida. Até que ponto aquilo era realmente sobrenatural, sabe? Isso também eu achei bem bacana. Sim, nessa parte sobrenatural também eu acho relevante todos os elementos de crenças populares, assim, que já estão no nosso imaginário. Muito mais relacionado à cultura brasileira mesmo do que coisas que a gente vê em filme gringo, sabe? Toda essa questão de simpatia, dessas coisinhas aí de diversas religiões que o pessoal faz, ou então de mistura de religiões até, né? E eu acho interessante isso porque eu acho que isso acaba falando mais com o público daqui, porque a gente não vai estar vendo, assim, sanguinolência na neve. A gente nem tem acesso à neve, sabe? Eu acho que você acaba se identificando mais. Sim, esse negócio das simpatias, realmente, aquela coisa dos santos, né? Tipo, ficar pedindo pra não sei quem, não sei quem. E você lembrou um negócio agora também do filme que, além da Dalva ter todo esse problema com o pai, a tia ser um pouco instável, né? Em alguns momentos, ela tem uma amiga que também não bate muito bem na cabeça, né? E isso me lembrou um filme mexicano chamado Veneno para as Fadas, não sei se você já ouviu falar. Não. Que trata sobre uma relação, assim, de amizade entre duas garotas e que uma delas também é meio fora da casinha e tem toda essa questão de bruxaria envolvida e tudo mais. Eu senti ali eu não sei se foi proposital, se ela realmente pensou nesse filme na hora de montar ali o roteiro, enfim, mas eu achei bem interessante essa relação das duas com esse filme que eu falei. Uhum. E quem se interessou aí ainda não teve a oportunidade de ver, esse filme ele tá disponível para alugar pelo Now. Infelizmente foi a única plataforma que a gente conseguiu encontrar, mas a gente também vai deixar o link aí para vocês irem atrás, para vocês alugarem caso vocês tenham se interessado. Volta pra mim, mãe. Volta pra gente. Bom,
Eu achei os dois filmes muito bons mesmo, pegadas totalmente diferentes. Os dois têm críticas muito boas sobre a questão do nosso sistema de trabalho, famílias desestruturadas, dramas do cotidiano, enfim. Ela consegue explorar muito bem todas essas questões e consegue ser muito versátil, como você falou, né, no começo. Explorar todos esses gêneros, esses subgêneros dentro do terror, né? Gostei bastante dela. É uma diretora nova aí pra mim, né? Então vou ficar de olho nos futuros trabalhos, com certeza. Uhum. Eu gostei bastante dela, tanto pela versatilidade, assim, tanto pelas críticas que ela sempre traz, tanto a sistema, a sociedade e tudo mais, essas ressignificações que ela traz de conceitos que a gente já conhece, mas que são muito exteriores. E além de adaptar bem as coisas, eu acho que ela conversa muito mesmo com o público brasileiro. Por mais que ela tenha referências, assim, italianas, o Giallo, ou americanas, como Stephen King e tudo mais, eu sinto que ela faz um cinema realmente brasileiro, no final das contas. É para o nosso público, não que impeça de agradar gente fora do país, mas que eu acho que se comunica muito bem com a gente. E tô super ansiosa aí por qualquer coisa que ela venha lançar. Eu vou atrás dos curtas dela, assim, que dá uma acalmada aqui nos ânimos, porque muita coisa a fazer. Mas pelo que eu li aí, parece que o próximo filme dela ela já vai trazer aí um exorcismo pro contemporâneo, trazendo todos esses conceitos dogmáticos que a gente já tem com exorcismo, mas agora num ambiente mais próximo do que a gente tá vivendo. Então eu já tô ansiosa e super quero ver. Vendo essa notícia, né, do trabalho novo dela, dá uma vontade de ir atrás, por mais que a gente já conheça muita coisa sobre exorcismo e seja um tema realmente, talvez, batido, né, dentro do terror, mas como a gente sabe que ela trabalha de formas diferentes do que a gente tá acostumado a ver por aí, talvez esse filme seja realmente interessante pra ir atrás e futuramente assistir, né? Porque eu, quando vejo coisa de exorcismo, eu já quero passar longe, porque, eu sei que eu vou ver mais do mesmo, sabe? É muito difícil eu ver uma coisa muito original, muito legal, assim, que vale a pena, que some e não seja algo só mais um, sabe? Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente chegou no final. Não esqueça aí se você estiver ouvindo esse podcast, marca lá a gente no Instagram, compartilha, ou então no Twitter. O Instagram e o Facebook é Horrorizadas Podcast, e no Twitter a gente tá como Horrorizadas PC. E é isso. É isso aí, gente. Esse é o terceiro episódio dos 4 sobre o cinema nacional. Semana que vem tem mais um e vai ser muito especial também. Então fiquem ligados no próximo, que é bem bacana também. Mas é isso aí, galera. Obrigada por terem ouvido até o final e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.